Bem-vindo ao canal da Missão Cristã. Que maravilha a gente ter essa oportunidade de mais uma vez a gente se reunir para juntos a gente exaltar o nome de Jesus. Amém? Te convido a ficar de pé. Eu quero ler com vocês o Salmo 105, alguns versículos do Salmo 105. O salmista, ele diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. E no versículo 4 ele continua dizendo: buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Amém. Até aqui o salmo é maravilhoso, mas eu creio que essas palavras devem ser as nossas palavras, a gente lembrar uns aos outros. O nosso intuito de estar aqui nessa noite do impossível é a gente continuar firmes no propósito que o Senhor nos chamou, apesar das coisas impossíveis para nós. A gente sempre se lembrar que nós temos um Deus que é todo poderoso e que nós somos chamados para adorar, contar a todos os povos, a todas as pessoas, as maravilhas que o Senhor já fez por nós. Se Ele fizer mais alguma coisa ainda, na minha, na tua vida, aleluia, glória a Deus. Mas se Ele não fizer mais nada, que você se alegre, que teu coração se alegre por tudo que Ele já fez. A salvação tão grande que Ele nos ofereceu. O preço da minha e da tua salvação foi o sangue derramado lá no Calvário. Isso deve alegrar o meu coração e o teu coração todos os dias. Para sempre. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Amém. Isso deve ser o bastante para o povo de Deus continuar caminhando, apesar dos impossíveis. Nós viemos sim colocar diante do Senhor as nossas causas impossíveis, sim. Mais uma vez declarar que o Senhor, Ele pode fazer o impossível acontecer. Sim, Ele pode. Porque Ele já fez, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que a gente pensa, imagina, tudo que a gente pede. Mas não é esse o propósito do nosso culto ao Senhor. Nosso culto ao Senhor é adorar Ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém, queridos? Feche os teus olhos, vamos orar com gratidão. Obrigada, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua obra nas nossas vidas. Obrigada pelo teu sangue derramado em meu favor, em favor de todos os meus irmãos. Obrigada, Pai, porque nós podemos correr para os braços do Senhor em todo o tempo, porque o Senhor abriu esse caminho. Nós podemos correr para o Pai, chamar o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, de Pai, chamá-lo de Pai e tê-lo como nosso Pai, que nos acolhe, que cuida de nós. Obrigada, Senhor, por essa obra tão maravilhosa, a obra da salvação. Nós descansamos toda a nossa vida, todas as nossas causas nas mãos do Senhor. Declaramos, Senhor, a nossa confiança no Teu cuidado, no Teu agir. Obrigada, Pai, por muitas maravilhas impossíveis, coisas grandiosas, sinais, curas, coisas que são para que todos creiam que só o Senhor é Deus. O Senhor continua operando sinais, maravilhas, milagres, para que todos que vejam os sinais creiam que só o Senhor é Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por esse privilégio. Em nome de Jesus, recebe o nosso culto. Que seja agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, seja glorificado. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Bendito seja o Cordeiro de Deus. Vamos cantar esse hino tão lindo. Vamos cantar, como o salmista disse, cantar as maravilhas. Vamos narrar as coisas lindas que o Senhor fez por nós.
mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, sim, e de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Onde estão os limpos pelo sangue? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo, limpos, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. É maravilhoso, aplauda o Senhor. É maravilhoso o que Ele já fez por nós. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós podemos confiar. O Senhor, Ele é fiel. Você pode orar, você pode clamar, você pode colocar suas causas diante dEle, porque Ele te ouve. Ele é fiel, Ele te ouve. Entrega ao Senhor os teus problemas nessa noite. Eu creio na palavra. É a palavra que nos garante. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Quem crê? Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração.
Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Quem crê, leve os problemas para Deus, entregue para Ele. Sim, entregue tudo a Deus. Entregar meus problemas para Deus e abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio, Jesus. Eu creio no poder da oração. Em teu nome, Jesus. Eu creio no poder da oração. Jesus, nós cremos no poder do teu nome, por isso nós oramos, entregamos nas tuas mãos. Maravilhoso Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome para sempre, Jesus. Amém. Toma o seu lugar, se assenta, com o coração já preparado para continuar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Nesta sexta-feira é a célula El Shaddai, a célula que o irmão Otacílio com a irmã Quitéria lideram, cuidam com amor. E hoje é o Otacílio que vai compartilhar a palavra conosco. Como nós fazemos sempre, não como um ritual, mas como quem crê na palavra do Senhor, nós sempre oramos pelos líderes, pelos ministros da palavra, aqueles que sobem aqui para compartilhar algo de Deus conosco. Então eu peço que você estenda a sua mão aqui em direção ao púlpito, em direção à vida do Otacílio, que representa aqui a casa dele. Amém? Vamos orar pela família do Otacílio, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós fazemos isso, Senhor, com toda a confiança que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está olhando por nós. E nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio de poder orar pelos nossos irmãos, pela Quitéria, pelo Otacílio, pela Jéssica, pelas famílias que o Senhor tem colocado ali junto com eles, na sua célula. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sustentado eles em todas as áreas. E obrigada, Senhor, porque todos os sonhos, todos os projetos que o Senhor tem para eles, nós sabemos que nada vai impedir o teu agir. Nós sabemos que, Senhor, eles têm vivido já milagres, eles têm vivido coisas sobrenaturais, eles têm testemunhado disso conosco, e nós sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer, Pai. Tudo para que haja mais e mais testemunhos, Pai, para a glória do nome de Jesus. Fala conosco pela boca do Otacílio, ministra no nosso coração, todos que estão ouvindo essa transmissão sejam ministrados, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Boa noite, paz do Senhor. Boa noite aos irmãos que nos assistem pelo canal. Hoje é noite do impossível. Você trouxe seu impossível para entregar nas mãos de Deus? Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 19 a 26. Amém? Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes, mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que ateassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançaram na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e aspecto do quarto é semelhante a um dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Amém? Essa história conta a história de 3 amigos judeus que foram exilados, né? E esses 3 homens, esses 3 amigos, eles desafiaram o poderoso rei Nabucodonosor e foram jogados na fornalha. Por sua recusa em obedecer ao decreto do rei de se curvar a ídolos, 3 acusações foram feitas contra eles. Eles não deram atenção ao rei e às suas ordens. Não serviram
aos deuses do rei e se recusaram a adorar a estátua de ouro que o próprio rei tinha erguido. E a penalidade por suas ações era a morte. Também essa história fala de fé, fidelidade a Deus e a sua capacidade de livrar os que confiam nele. O rei separou os soldados mais fortes para lançar na fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que os fortes, não os homens que vão lançar Sadraque, Mesaque e Abednego. Forte é o Deus que vai livrá-los no meio do fogo. Às vezes, no meio das circunstâncias da vida, os problemas vão dizer para você que são fortes. As dificuldades vão dizer para você: não pode me vencer, eu sou mais forte. A doença vai dizer para você: você não pode me vencer, eu sou mais forte. A solidão vai dizer para você: você não pode me vencer, eu sou mais forte. A depressão vai dizer para você: você não pode me vencer, sou mais forte. As crises vão bater na sua porta e vão dizer a você: você não pode me vencer, eu sou mais forte. Só que forte é o Deus que você serve. Fortes não são aqueles homens que estão levando Sadraque, Mesaque e Abednego por fogo. Forte é o Deus que eles servem. Nabucodonosor não sabe ainda, mas o Deus deles é muito forte. O Deus desses jovens é muito mais forte do que os melhores soldados, dos que ele separou do exército para lançar esses jovens no fogo. Você precisa entender que o fato de você ser fiel não vai te impedir de chegar numa fornalha de fogo. Às vezes a gente acha que o fato de ser fiel, a gente não vai passar por provações. E você percebe que eles são lançados no fogo, mesmo sendo fiel a Deus, diante da morte. Deus permite que eles sejam lançados dentro da fornalha. Se Deus permitiu esses homens, sendo fiéis a eles, sendo lançados na fornalha, por que que Deus não vai impedir você de passar pelo fogo? Se Deus não poupou seu único filho
de ser provado. Por que que Deus vai poupar você? Você, diante de uma provação, você precisa entender. Deus não vai impedir a fornalha, mas vai te guardar dentro dela. Quando Jesus orou aos discípulos, Jesus não falou assim, Pai, ele orou dessa forma. Pai, não peço que os tirei do mundo, mas peço que os livre do mal. Antes de Jesus ir para a cruz, Jesus orou ao Pai dessa forma ao discípulo. Eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. O que você precisa entender é que Deus não vai impedir você de entrar na fornalha. Deus não vai impedir você das aflições. Deus não vai impedir você das doenças. Bater na sua porta. Deus não vai impedir você de passar por um momento de dor. Deus não vai impedir você de ser tratado, de ser provado. Ele não impede a fornalha, mas ele te guarda dentro da fornalha. Alguns momentos da vida, você vai perceber que Deus vai permitir você passar por esses processos. O escape só vai existir dentro deles. São processos que Deus vai permitir você passar, para que algo grande seja revelado. Se Deus não impediu os 3 jovens que estavam dispostos a morrer pela fidelidade deles por Deus, você acha que Deus vai impedir você de ser provado? Você acha que Deus vai impedir você de passar por processos? Porque a fornalha nos ensina, ela nos trata, ela produz e ela dá experiência. Fornalha trata, ensina e produz experiência. Como você vai conhecer o Deus que te livra se você não passar por fornalhas? Como você vai conhecer o Deus que faz milagre se você não tiver o impossível? Como você vai conhecer seu Deus que cura se você não passar por uma doença? Como você vai conhecer o Deus que abre portas se as portas não ficarem fechadas? Como você vai conhecer Deus que faz milagres, algo desenganado pelos médicos? Como você vai conhecer o Deus que restaura, se você precisa de restauração? Como você vai conhecer o Deus que te liberta, se você não tiver processo?
O que eu estou dizendo que esta fornalha é para gerar experiência, produtividade, tratamento, ensino para você. Por isso que Deus não impede a fornalha, porque é dentro dela que você vai crescer. Ensinamento, tratamento, produtividade e experiência gera crescimento. Sabe o que a fornalha faz? Aumenta seu nível. Toda vez que Deus permite você de passar por fornalhas, por adversidades, é porque Ele quer aumentar o seu nível. Você não tem profundidade no raso. Você só tem profundidade quando você vai para o alto mar. No raso não pega peixe pequeno. Se você quer pegar peixe grande, você tem que ir em alto mar. Deus quer aumentar seu nível para você crescer mais e conhecer o Deus que te livra dentro da fornalha. Não é o Deus que te livra da fornalha. É um Deus que te guarda dentro da fornalha. Que esconde dentro da fornalha. Amém? A palavrinha que Deus colocou no meu coração essa noite. Que a gente sejamos, que nós tenhamos fé como esses 3 amigos. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra, por mais um ensinamento, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. Que nós sejamos, Pai, que nós aprendemos, Senhor, que nós aprendemos com Mesaque, Abidnego, Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, com esses 3 jovens, 3 amigos fiel a Deus. Senhor, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pai do Senhor, o irmão Otacílio chama isso de palavrinha. Ele trouxe uma palavrinha. Eu já frequentei congressos com milhares de pastores. É raro ouvir uma palavra assim. É raro ouvir. Sabe? Você ouve muita trombeta, muita... É raro ouvir uma palavra assim, né? Irmãos, chega para cá para a gente orar. Venham para cá, a gente vai estar orando.